Profeta Ezequiel, capítulo 37, chamado Ezequiel dos profetas maiores, porque profetizou num período de tempo muito grande. Seu ministério durou 22 anos. Profeta Ezequiel, capítulo 37, que a palavra diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetiza, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Feche os teus olhos. Pai, pedimos que nesse momento, Senhor, possa haver uma liberdade de ação do Teu Espírito Santo. Que o nosso coração nesta noite, Senhor, possa estar receptivo à Tua palavra, porque nós queremos direcionamento, Senhor, para a nossa vida. Queremos, ó Pai, uma orientação para a nossa família, porque nós queremos, ó Pai, que uma família forte, estabelecida, nós teremos uma igreja forte e uma igreja estabelecida. Ó Deus, que neste momento, Pai, o Teu Espírito Santo possa estar trazendo revelações ao nosso coração, porque nós queremos a direção que vem diretamente do Teu trono e da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. O livro de Ezequiel é um dos livros de maior dificuldade de interpretação, juntamente com o Apocalipse, com Hebreus e o livro de Daniel. São os livros que são de maior dificuldade de interpretação devido à forma que é colocada as profecias. E nós vemos aqui que Ezequiel, 1/3 das suas profecias no livro, elas são feitas através de visões. E por isso que se torna também um livro de uma dificuldade muito grande de interpretação. E quando nós lemos aqui no capítulo 37, no livro de Ezequiel, eu creio que o capítulo 37 é a visão mais fácil que tem de se interpretar. Porque o próprio texto, o próprio capítulo já dá a sua interpretação. E como nós vemos que Ezequiel, ele está profetizando num período de exílio, onde o povo hebreu está escravizado, está preso.
E todo o povo hebreu nessa situação, longe de Deus, afastado de Deus. E nós vemos que nenhum momento da história você vai encontrar um povo que viveu tantos milagres, que eles contemplaram tantos milagres como o povo de Israel. Se você voltar sua Bíblia, você vai ver que desde o momento que eles saem do Egito, que eles começam a sua jornada por Cades Barneia, eles chegam até o Monte Moriá, Mesopotâmia e assim por diante. Em todos os momentos, Deus vem se manifestando a ele através de milagres. Falta água, Deus envia. Falta comida, Deus prepara. Os inimigos se levantam contra eles, eles são vencidos. Eles estão passando pelo deserto, no frio da noite, Deus se manifesta com uma coluna de fogo, durante o dia como uma nuvem, para que eles não morressem. E nós vemos aqui que um povo que vivenciou e experimentou os maiores milagres de Deus, é o povo hebreu. Mas nesse momento eles estão numa situação crítica, porque eles estão exilados num país, na Babilônia, onde Nabucodonosor invade ali, eles tomam os nobres e levam como escravos, e Ezequiel vai junto. E a situação dessa história que nós estamos relatando, história bíblica, é o período de tempo de escassez espiritual. O período de tempo onde essa nação começou a permitir algumas atitudes erradas contra os mandamentos de Deus. Uma nação que conhecia os princípios de Deus, uma nação que conhecia os mandamentos, os preceitos, a lei, a própria lei. Mas eles começaram a se misturar com as nações vizinhas, eles começaram a abrir muitas concessões. E quando Deus, no momento de ira, eu creio que nesse momento Deus permitiu que a nação fosse invadida, de que eles fossem levados cativos. E nesse momento Deus começa então a trazer no coração de Ezequiel um aperto muito forte, dizendo: Ezequiel, eu não estou contente com o meu povo, com aquilo que eles estão fazendo. Então Deus começa um momento para trazer uma revelação a Ezequiel. E a Bíblia diz que Ezequiel ele é transportado em visão para um vale cheio de ossos. A Bíblia nos diz aqui no capítulo 37 que ele foi levado em espírito para o meio de um vale que estava cheio de ossos. Não é uma visão muito agradável. Não é uma visão gostosa, não é uma visão onde Ezequiel olha e fala: olha que bom. Da mesma forma que nesse feriado ninguém aqui foi fazer um passeio no cemitério. Quem foi no feriado passear, fazer um tour no cemitério? Alguém foi? Ninguém foi. Ezequiel é levado no meio desse vale porque Deus tinha uma palavra de encontro para que Ezequiel transmitisse à nação. Então Deus começa então a mostrar para Ezequiel o declínio, a fraqueza espiritual. Começa a mostrar a Ezequiel: olha Ezequiel, a situação que está a nação está enfraquecida, está fria, está longe da minha presença, não quer compromisso comigo. A nação, ela abandonou os princípios de santidade, elas se misturaram com os povos pagãos que estão morando ao redor. Porque eles acostumaram na convivência e foram se entregando a essas nações e começaram a fazer práticas abomináveis. E se você pega o livro de Crônicas, você vai encontrar uma das práticas que o povo de Israel começou a fazer, foi sacrifício de crianças. Vindo já de uma religião pagã, onde Baal era adorado, onde Astarote era adorado, aonde havia os prostitutos cultuais, e a própria nação que conhecia Deus, ouvia falar de um Deus santo, de um Deus poderoso, de um Deus que estava separando uma nação como modelo. Agora estava contaminada, estava misturada com as nações pagãs. Conta a história de que Israel chegou ao ponto de ser considerado pior do que as nações que estavam em volta deles. E diz a história também que no sacrifício de crianças eram mortas mais de 1000 crianças por dia, oferecida a um deus chamado Moloque.
que era o Deus de sacrifícios, e essas crianças eram jogadas lá, eram queimadas, essas crianças, elas eram mortas, e as famílias, para abafar o barulho dos gritos das crianças, eles tocavam tambor, e os prostitutos cultuais dançavam nus em praça pública. Era a nação. É exatamente isso que a Bíblia nos mostra. E Deus então, Ele chama Ezequiel e fala: Ezequiel, eu não posso continuar aceitando esse tipo de coisa. Ezequiel, eu quero que você entenda a nação, a situação que ela está. Olha, Ezequiel, eu imagino Ezequiel andando no meio daquele vale cheio de ossos. E muitas vezes, irmãos, quando nós começamos a ler a Bíblia, nós queremos tirar algumas coisas. Não, isso aqui está muito pesado, vamos tirar uma folha. Não, isso aqui não é para os dias de hoje, vamos rasgar. Não, isso aqui serve, isso fica. Não, isso tira. E nós começamos então a abrir muitas concessões. E essa palavra que vem passando de anos, de milhares de anos, e chega aqui hoje para a nossa igreja, a mesma palavra. E nós entendemos aqui, irmãos, a respeito de uma escassez espiritual que nós estamos vivendo nos dias de hoje no meio evangélico. Nós temos visto quantas pessoas hoje que estão se projetando na mídia, estão falando que sou evangélico, levanta a mão, sou evangélico, mas não existe mudança de vida. Professa o nome de Jesus apenas da boca para fora, mas não tem atitudes concernentes e relacionadas com a palavra. Ezequiel estava tendo toda essa visão, e Deus fala para ele: Ezequiel, esta é a situação da nação que eu separei, que eu chamei, que eu preparei, que eu abençoei, que eu livrei, mas hoje eles estão longe de mim. Eu creio que o coração de Ezequiel ficou apertado, o coração de Ezequiel, acredito que ficou de uma forma tão angustiante por aquela visão, porque a nação começou a morrer aos poucos. E muitas vezes, irmãos, nós encontramos vidas, famílias hoje que estão secas, pessoas hoje que professam o nome de Jesus, que são tristes, pessoas que não têm ânimo para tocar a vida, pessoas que estão desanimadas na carreira cristã, pessoas, irmãos, que a Bíblia, ela tem menos valor do que um manual de um fogão, que ninguém lê, mas é deixado de lado. Pessoas que não têm um compromisso com a palavra. Pessoas, irmãos, que estão muitas vezes num determinado sentimento e não entendem por quê. Deus, por que eu estou sentindo um vazio tão grande? Deus, por que eu estou assim, me sentindo no meio do nada? E eu vou dizer para você o que é isso. Isso é falta de comunhão com Deus. Isso é falta de oração. Passa a semana toda sem orar, sem buscar Deus. Tudo é prioridade, menos Deus. E quando chega no domingo, eu não estou sentindo nada. Irmão, você não vai sentir mesmo. É lógico que não sente, está tão longe de Deus, que quando vem para a igreja e começa a sentir alguma coisa, acabou o culto, tem que ir embora. Ezequiel começa então a entender a situação. E eu creio, irmãos, que Deus, quando começa a falar com Ezequiel, o coração de Deus também está apertado. Deus está, eu creio que está chorando, triste de ver a sua nação, o seu povo nessas condições. E quando nós entendemos aqui a respeito do livro de Ezequiel, Deus quer levantar ele para que ele seja um atalaia, para levar uma palavra de mudança, uma palavra de transformação. Mas o que nós entendemos dessa visão que Ezequiel traz, uma visão cheia de ossos, e a primeira lição que nós tiramos desta palavra, e eu creio que Ezequiel, Deus estava mostrando para ele: Ezequiel, você precisa ter consciência do tamanho do problema. O ser humano, irmãos, ele é especialista em fugir de problema, principalmente o homem. Quando a mulher chama para resolver algo, a primeira coisa, depois eu vejo. Não é assim dentro de casa? Bem, alguma coisa está acontecendo aqui, tá, daqui a pouco eu vou. Bem, a torneira está no céu, depois eu vou, depois eu dou um jeito, não. E sempre está fugindo. O homem sempre foge. Mas quando Deus está chamando Ezequiel, para que ele veja, para que ele transmita, para que o povo tenha entendimento da consciência do tamanho do problema. Irmãos, às vezes a família está se acabando. Não, mas não é assim. A família é assim mesmo, daqui a pouco ajusta.
O filho sai na sexta-feira, volta só no domingo. Ah, mas ele é jovem, né? Igreja é para velho. Ele é jovem, ele tem que aproveitar um pouco a vida. Ah, mas isso aí é coisa de jovem, de adolescente. Não é. O que nós vemos hoje são jovens, crianças, se perdendo aí hoje, no mundo das drogas, no mundo da bebida. Na quarta-feira eu falei, e de manhã eu falei, e eu vou repetir aqui, e o pastor Marcos sabe disso porque eu compartilhei com ele. Uma menina de 13 anos, a mãe chega para mim e pergunta, olha, você tem filho? Eu disse para ela, tenho um menino de 9 anos. E ela começa a chorar. Eu fiquei assustada, falar, será que eu falei alguma besteira para ela? Ela ficou brava comigo, está chorando, o que será que eu falei? Falei, viu, aconteceu alguma coisa? Não, é que eu tenho uma filha de 13 anos de idade. Eu falei, tá, mas e que mal há nisso? Ela está dando muito problema para mim. Eu falei, mas que tipo de problema? E ela disse assim, quem estava na quarta-feira ouviu. A mãe entrou no banheiro. A menina estava tomando banho. Quando a mãe entra no banheiro, o chão todo no banheiro está sujo de sangue. E ela pergunta, o que é isso? Ela fala, ah, mãe, eu estou nos meus dias. Mas você estava semana passada. Ah, mas eu estou de novo. E ela saiu do banheiro e foi mexer nas coisas da filha. Quando ela abre um caderno, ela encontra gilete lá dentro. Ela vai na bolsa da menina e começa a revirar. E acha caixas e mais caixas de gilete. Essa menina, ela está se cortando. Depois a mãe, naquele dia que eu conversei com ela, foi o dia que a mãe descobriu que a menina faz parte de uma comunidade que se corta. Ela recebe mensagens pelo celular, e a mensagem para dizer o tamanho, o local e a profundidade do corte. E muitas vezes, irmãos, a família está degringolando e nós não fazemos nada. Falamos que somos adoradores, mas não nos posicionamos como crentes. E ainda para confirmar isso, eu estava sentado ali, o irmão, cadê o irmão? Levanta a mão aí, irmão. O irmão lá atrás, ele me procurou agora, no começo do culto, que ele trabalha numa clínica, e ele veio falar para mim, falou, olha, você falou da menina, foi essa semana, irmão? Essa semana ele internou um menino, que estava se cortando com um caco de vidro. É isso que está acontecendo hoje. E muitas vezes nós, como homens e mulheres de Deus da igreja, não fazemos nada. Passa batido. Deixamos as coisas, empurramos com a barriga. Irmãos, o problema do crack e das drogas em São Paulo não é mais um probleminha social, não. Já virou epidemia. E ninguém mais controla porque não tem mais o que fazer. Já virou epidemia. E o interessante é que eu vi esses dias atrás, acho que foi no domingo passado, uma reportagem, e a moça, os psiquiatras, os psicólogos estavam dizendo que a maior preocupação deles hoje não é mais nem o crack e nem a cocaína. É a bebida alcoólica, é a famosa cerveja, é a famosa vodka. Quem vai no Walmart à noite, pode ver no sábado à noite, os jovens rodeando e um adulto para comprar 1 litro de vodka para eles tomarem e virar a madrugada bebendo. Para depois a porta de entrada de todas as outras drogas se chama o álcool. E muito crente diz, não, beber não tem problema, só não posso embebedar, ficar bêbado, caído. Irmão, nós estamos querendo associar a palavra de Deus ao meu costume de viver. A nação de Israel, ela entrou nesse fracasso, nessa decadência espiritual, pelas concessões que eles estavam fazendo. Pelas concessões que eles estavam abrindo, e chegaram num ponto de escuridão, de trevas espirituais. Muitas pessoas hoje, dentro da igreja, não estão tendo mais a consciência do tamanho do problema que está sendo instalado dentro da casa. É o marido que está indo embora? Não, faz parte, não tem problema. É a esposa que está indo embora? Não, vai fazer o quê? Arruma outro. É fácil resolver os problemas da vida desse jeito. É muito fácil permitir que quando o problema chega, a gente joga o filho fora. Quantas famílias estão jogando o filho fora? Ah, não é problema meu, que você vire, não dou mais bola para ele. O problema do filho entra numa situação das drogas, o pai põe na rua. Ao invés de orar, clamar por ele, pagar o preço por ele. A nação de Israel foi uma nação que conheceu o poder de Deus. Uma nação que conhecia a presença poderosa de Jeová.
Irmãos, quantas famílias e quantas pessoas que há anos atrás orava a Deus, clamava a Deus, buscava a presença de Deus, lia a Bíblia fazia parte da sua vida diária. Pessoas, irmãos, que choravam no momento de adoração. Pessoas que não viam a hora de chegar ao culto de domingo, para chegar na igreja, para poder levantar a mão, para poder adorar Jesus, buscar a presença dEle. Mas hoje não, hoje a oração foi embora, a leitura da palavra acabou, a presença de Deus na sua vida não é mais uma constante. E achamos que está tudo bem. E achamos que está tudo em ordem. Irmão, os maiores ataques do diabo estão sendo nessa época nossa. E o diabo está entrando para destruir as crianças, para destruir os jovens. Porque ele sabe que se ele conseguir destruir o jovem e a criança, não teremos igreja no futuro. Mas o que nós precisamos é nos assegurar na palavra de Deus, quando ela diz que as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a casa de Deus. Irmão, nós precisamos lembrar desse versículo e dessa palavra, porque ela é real. O diabo não vai prevalecer contra a igreja, mas nós também não podemos permitir que ocorra baixas, mas baixas por negligência, baixas por relaxo, baixas por falta de compromisso. Isso é inaceitável. O que nós temos é que nos posicionar diante de Deus, quem realmente nós somos. Quem realmente nós somos como homens e mulheres de Deus. Nós precisamos entender e ter consciência do tamanho do problema que nós estamos enfrentando. E quando nós tivermos a consciência do tamanho do problema que enfrentamos, aí nós começamos a pagar o preço. Aí nós começamos a orar mais, ler mais a palavra. Aí nós começamos a entender o que Deus espera de nós. De uma igreja forte, de uma igreja vibrante, de uma igreja que não para, uma igreja que avança, uma igreja que cresce, uma igreja que vive as experiências milagrosas de Deus na nossa casa e na nossa família. Ezequiel contemplou esse tempo de escassez. Eu creio que o coração de Ezequiel ficou apertado. Deus leva ele lá. Mas também, irmãos, Deus traz uma palavra para Ezequiel e diz: e me fez andar ao redor desses ossos, e eles eram numerosos na superfície do vale. E o versículo termina dizendo: e eles estavam sequíssimos. Eles estavam sequíssimos. Quem é lá da Bahia para cima, do norte, sabe que quando uma terra começa a ficar seca, quem mora em Sorocaba quase não sabe muito isso. A terra fica seca, fica areiosa. Mas lá no norte, quando a terra fica sequíssima, o chão racha. Quem mora lá, mora ou trabalhou naquela região sabe disso. O chão fica todo rachado. A água vai embora e o chão racha. Por quê? Porque está sequíssimo. E para o chão ficar seco desse jeito, existe um fator muito grave, que se chama o fator tempo. O fator tempo, que muitas vezes nós esquecemos a questão do tempo. Irmão, talvez você não saiba, mas quando você entrou aqui e começou o culto, era 7h10 mais ou menos. Que hora que é agora, irmão? Quem tem horas aí? 8h10? Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Que você está mais velho. Que o seu tempo de vida é 1 hora menos. Você está ficando cada vez mais próximo, cada minuto mais próximo da sua morte. Ou seja, a tua vida está se esvaindo. Mas tem muita gente, irmãos, que não estão nem um pouquinho preocupados com o tempo. Às vezes tem pessoas que estão 20 anos empurrando o mesmo problema. Tem pessoas, irmãos, que estão 20 anos, que sabe que precisa clamar e orar, mas não clama e não ora. Pessoas que estão há 20 anos com a família destruída, um relacionamento acabado, mas também não faz nada. São 20 anos sofrendo, 20 anos passando e a pessoa não faz nada. Ela acostumou a viver desse jeito. Ela acostumou a ter essa convivência com desgraça. E uma vez eu vi um estudo sobre o melhor soldado do planeta, que é o francês e o brasileiro. Por quê? Porque se adapta a qualquer situação em pouco tempo.
Em pouco tempo ele se adapta a qualquer situação. Irmãos, tem gente, irmãos, que se adapta a viver na casa e a mulher falando: bem, a torneira está quebrada, você não vai arrumar? Ah, daqui a pouco eu vou. Bem, a torneira está pingando, não está funcionando, você não vai arrumar? Ah, daqui a pouco eu vou. Bem, você não vai arrumar a torneira? Ah, eu já arrumei. Aí ele pegou um par de meia e enrolou na torneira. E faz 20 anos que a torneira continua pingando. Ele acha mais fácil enrolar um pé de meia na torneira e deixar lá. Mas a questão de ir lá e trocar a torneira, arrumar outra torneira, emprestar uma torneira, sei lá de onde. Mas irmão, nós temos que tomar cuidado com a questão do tempo, porque o tempo está passando. Irmão, teus filhos estão crescendo. Antes ele tinha 5 anos, hoje já tem 10. Crianças que tinham 7, 8, hoje já são adolescentes, 15, 18, 20 anos de idade. E você? Quantos anos você tem? Aí você olha no espelho, né, e fala para mim: meu Deus do céu, o tempo está passando. E é interessante que nós sempre transferimos para outra pessoa. Aí encontro o Marcos Cavaquini na rua: nossa, encontrei o pastor Marcos. Nossa, Marcos, você está velho, hein? Aí eu falo para minha esposa: encontrei o Marcos na rua lá e tal. Nossa, como o Marcos envelheceu. Encontramos lá o Robertão na rua tal. Nossa, como ele envelheceu. A gente sempre vê que os outros envelheceram, não é isso? Mas quando a gente olha no espelho, meu Deus, que caco que eu estou, né? A gente sempre transfere para outra pessoa. Irmãos, o tempo está passando. Os problemas estão se agravando cada vez mais. O fator da convivência com os problemas. Quando eles estavam aqui no tempo sequíssimos a respeito disso, faz muito e muito tempo que essa nação estava longe de Deus. Irmão, quanto tempo faz que você não lê um livro completo da Bíblia? Quanto tempo faz isso? Quanto tempo faz que você não vai no quarto do teu filho, à noite, ele dormindo, e põe a mão sobre ele, e fala para ele: filho, eu te abençoo em nome de Jesus? Quanto tempo que você não faz isso? Quanto tempo que você levanta pela manhã? Obrigado, Senhor, por esse dia de vida. Obrigado, Pai, porque mais um dia que inicia. Obrigado, Deus, porque o meu dia hoje vai ser abençoado, porque o Senhor está comigo. E se surgir alguma dificuldade, eu vou vencer, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quanto tempo você não faz isso? Quanto tempo que você não abre a Bíblia e conta uma história para o teu filho? Ah, mas isso é história de criança, então abra a Bíblia, os ensinamentos e as bem-aventuranças de Jesus, e começa a transferir para os teus filhos os ensinamentos bíblicos. Mas o problema é que nós perdemos a consciência do tamanho do problema. Nós estamos num fator chamado convivência com fracasso, convivendo com derrota. Irmão, tem muita gente que não sente mais alegria de vir para a igreja, vem empurrado. Se a irmã não passar na tua casa, você não vem. Se o teu filho não fala: pai, vamos para a igreja. Ah, filho, hoje não. Pai, vamos, pai. Ah, hoje não. Pai, vamos para a igreja, pai, eu quero ouvir Jesus. Aí você, com muito custo, vem arrastando as pernas e chega até a igreja e pum, se joga na poltrona como um saco de cimento. E aí você fala: Deus, por que minha vida não muda? Deus, por que a minha casa está desse jeito? Deus, da onde que está vindo essa tristeza, essa angústia no meu coração? Irmão, é falta de Deus. Você está longe, você se afastou, você deixou que o Espírito Santo fosse embora. A palavra de Deus distanciou de você. Mas nós precisamos entender, irmãos, que temos que ter consciência do tamanho do problema e nos posicionar diante de Deus, diante da sua presença. Temos que entender que o tempo está passando. Irmão, tem gente, irmãos, que parece que acostumou a sofrer tanto e vai vivendo sofrendo, e sofre aqui, e sofre decepção lá, e sofre. Oh, irmão, chega de sofrer. É tempo de levantar, é tempo de começar a viver, porque a Bíblia diz em Isaías 1:9, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas a decisão é sua. Se quiserdes e me ouvirdes, eu quero ouvir. Pergunta para o seu irmão: você quer ouvir? Fala para ele assim: então você vai comer o melhor dessa terra. Deus continua o passeio com Ezequiel. No versículo 3 ele disse: então
Me perguntou o filho do homem: acaso poderão reviver estes ossos? E eu respondi: Senhor Deus, Tu o sabes. Irmão, essa pergunta é uma pergunta pessoal. Deus dirige a Ezequiel: Ezequiel, está vendo esse osso aqui? Ele pode viver de novo? Ezequiel, numa sabedoria tremenda, diz a ele: Deus, Tu o sabes. Irmão, olha para a tua família, olha para a tua casa, para os teus filhos, para os teus problemas, e faça essa pergunta para você: será que pode reviver a minha família de novo? Será que o relacionamento com a minha filha pode novamente reviver de novo? Será que essa briga com meu pai, com a minha mãe, que já dura 20 anos, pode reviver de novo? Será que eu posso retornar novamente um relacionamento com a minha família? Será que pode? E muitas vezes, irmãos, nós não queremos fazer certas perguntas. E quando ele diz: será que pode reviver? Sabe o que ele está dizendo? Porque um dia estava vivo. Porque um dia era feliz. Porque um dia a sua casa era prazerosa. Quando você chegava do trabalho, você não via a hora de ver a sua esposa e ver abraçar teus filhos. Você sorria mais. Quanto tempo que você não sorri? Quanto tempo que você não dá um sorriso gostoso lá do fundo para fora? Ou é aquele sorriso amarelo, forçado, porque as coisas parecem que não estão bem? Não é assim? Mas eu adoro a Deus e eu professo o nome de Jesus. Mas eu estou triste. Não consigo sorrir mais. Vai numa festa, todo mundo contente, feliz, e você quer vir embora. Lá no fundo, se eu pudesse ir embora para minha casa, se eu pudesse voltar para dentro do meu quarto, eu queria ficar tão sozinho, não estou me sentindo bem aqui. Sabe por quê? Porque você está vazio, porque está seco, porque o Espírito Santo foi embora. Irmãos, é tempo, irmãos, de nós começarmos a ouvir essa palavra, e entender o nosso problema, entendemos que nós não podemos ficar convivendo desse jeito. É tanto que sofre, tanto que sofre, tanto que sofre, e o tempo vai passando, e o sofrimento vai trazendo envelhecimento. E tem mais, irmãos, as pessoas, o ser humano não foi criado, ele não suporta viver muito tempo sob pressão. O ser humano não pode viver o tempo todo com uma vida emocional sob pressão. Ou ele vai explodir, ou vai ter um infarto, ou a pressão vai subir, ou alguma enfermidade vai aparecer. Por quê? Porque o seu corpo não foi preparado para viver assim. Deus o chamou para que você viva feliz, alegre, contente, em paz, cheio da graça e da unção de Deus. Irmão, Deus te chamou para você ser feliz. Vira para o teu irmão, dá um sorriso para ele, mas não um sorriso amarelo, um sorriso gostoso. Você consegue fazer isso? Um dia a sua família foi feliz, um dia o seu casamento foi abençoado, um dia, presta atenção, um dia você estava bem. Já parou para pensar? Puxa vida, há 10 anos atrás como eu era feliz, alegre, contente, e hoje eu sou um poço de amargura. Um poço de amargura. Irmãos, tem muita gente no Facebook que coloca, sabe o que lá? Hoje eu não estou bem. E as pessoas embaixo, eu também não, eu também não, eu também não, eu também não. Um vai puxando o outro. Eu também não estou, irmão. Eu também não. Levantei com o pé esquerdo. Irmão, crente não levanta com o pé esquerdo. Crente levanta, irmãos, com a presença de Deus, a glória de Deus e a alegria do Senhor. Irmão, nós começamos a procurar coisas para encaixar na vida cristã. Não está dando certo uma coisa, vamos procurar algum outro remédio, um antídoto. Mas hoje eu não estou bem. Não conversa comigo. Irmão, não vá na casa do irmão lá, que o irmão está cuspindo fogo. Irmão, não pisa no calo daquele irmão, que o negócio vai ficar feio. Irmão, cuidado com o camarada lá, que o camarada é perigoso. Irmão, nós temos o sangue de Cristo, não tem nada que ser violento não. Não tem nada que ser estúpido não.
Irmãos, nós estamos vendo aqui situações que o texto eles nos ensina e traz essa palavra para nós, mas nós precisamos entender que com o impossível na nossa vida, o impossível de Deus, ele se torna real na nossa vida, quando nós começamos a permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós. O que impede do Espírito Santo trabalhar na nossa vida é o nosso orgulho, porque eu sou bom, porque eu sou inteligente, não estamos desmerecendo nada disso. O que nós precisamos entender é que nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender, quando o Senhor chega para Ezequiel e diz: Ezequiel, eu te fiz uma pergunta, pode reviver esses ossos? E a mesma pergunta nós precisamos transportar para você. A tua família pode mudar? A tua casa pode mudar? O teu marido, que quem sabe que é alcoólatra, e chega na tua casa batendo em todo mundo, xingando em todo mundo, dizendo que vai matar que vai matar os filhos e vai matar a esposa. Você acredita que pode mudar essa situação? O filho que chega drogado, armado, esconde um revólver debaixo da mesa, dentro do seu quarto, papelotes de drogas dentro do armário. Você acredita que essa situação pode reverter? Você acredita que uma filha que está indo ao mundo, se entregando hoje para uma vida promíscua, você acredita que ela pode mudar de vida? A pergunta de Deus para Ezequiel foi essa: Ezequiel, será que pode ocorrer alguma transformação? Mas no momento quando Deus dirige essa palavra, no versículo 4, Deus foi específico para Ezequiel e disse: Ezequiel, agora o negócio vai mudar, porque agora é com você. Você acredita que tudo pode mudar? Ah, Senhor, eu creio, eu acredito. Então você vai profetizar esses ossos. Deus, mas os ossos estão secos. Deus, mas os ossos estão tudo ressecado, Pai. Ezequiel, comece a profetizar sobre esses ossos. Quantas profecias você tem dado para o teu filho? O que você tem profetizado dentro da sua casa? O marido está desempregado e a esposa descendo a lenha nele. O marido está passando um tempo de dificuldade, não consegue emprego, numa crise tremenda. A mulher só falta colocar dentro da panela de pressão e cozinhar o camarada. É briga, é discussão, é contenda. Falta sabedoria para entender, irmão, que a crise vai passar, mas não profetiza isso. Está vendo? Está desempregado por isso. Está vendo? As coisas vão entortar. Está vendo? Agora a conta está aqui. Vai cortar água, vai cortar luz. Está vendo? A escola das crianças, o carro, vai levar o carro. É o tempo todo, irmãos, profetizando desgraça e maldição dentro da casa. É o tempo todo, irmão, massacrando o esposo. O esposo tem uma enfermidade, está vendo? Você é mole, está vendo? Você não aguenta, está vendo? Viu? Procurou, achou. É o tempo todo fazendo isso. E da mesma forma, irmão, é o marido também, que pisa na esposa, que humilha a esposa, quer tudo na mão. O camarada não é capaz de lavar uma colher, nem a xícara que tomou café ele não lava. E ainda fala mal da esposa, ainda pisa na esposa. Irmão, pode mudar um lar e uma casa desse jeito? Pode ser transformado e mudado uma família desse jeito? O que nos ensina essa palavra quando Deus disse a Ezequiel: Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. Irmão, seja específico naquilo que você está precisando. Seja específico naquilo que você está buscando para a tua casa, para a tua família. Comece a abençoar o teu filho. Comece, irmãos, a levar uma palavra de bênção para dentro da tua casa. Para de murmurar, para de reclamar. É o tempo todo: essa casa é ruim, essa casa não presta, essa casa isso, essa casa aquilo. Irmão, vende a casa, vai morar num barraco. Esse carro não vale nada, irmão, vá pegar ônibus, vá a pé. E muitas vezes, irmão, nós começamos a inverter as coisas na nossa vida. Está bem empregado, mora bem, come bem, e não está bom. Irmãos, tem gente que está entrando em depressão
Sabe por quê? Ele tem casa, tem bom emprego, ele tem carro, mas o meu está entrando em depressão. Por quê, irmão? Porque eu não consegui comprar uma casa na praia. Está entrando em depressão por isso. Você já parou para pensar, e eu disse aqui uma vez, quantas pessoas que querem comer aquilo que você come? Já parou para pensar quantas meninas queriam vestir, usar a calça e o vestido que você tem? Quantas meninas queriam usar o sapato que você usa? Aí você olha para ele e fala, não gostei desse sapato, tá ruim, joga, pega outro. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que no nosso planeta morre hoje mais de 40 mil pessoas por dia de fome? E hoje, quantas crianças hoje vão dormir sem ter comido nada? Já parou para pensar? E muitas vezes, irmão, nós somos ingratos com Deus. Deus, o Senhor não está me dando. Deus está faltando isso, Deus está faltando aquilo. E muitas vezes, irmão, nós começamos a querer achar de que Deus errou em alguma coisa. Irmãos, quando Deus dirige a Ezequiel, Ezequiel profetiza esses ossos. Irmão, seja específico naquilo que você vai pedir diante de Deus. Deus, a minha vida está difícil, está complicado. E Deus pergunta para você, mas o quê? Senhor, mas está complicado isso. Não foi isso que eu perguntei. O que é que está complicado? Senhor, mas... Irmãos, é murmuração. Isso não é oração, não. Isso é murmuração. Oração, para quem não sabe, é falar com Deus. Mas as pessoas estão reclamando, murmurando, choramingando. Jesus encontrou um coxo. E quando Jesus chega para esse coxo há 38 anos, viu, você quer ser curado? Mas veja bem, toda vez que eu vou ser curado, o irmão entra na minha frente. E eu não consigo ser curado. Mas você quer ser curado? Não, toda vez que eu vou ser curado, fulana entra na minha frente. Eu não consigo ser curado. E Jesus diz, eu não perguntei isso para você. Eu perguntei se você quer ser curado. Porque tem muita gente, irmãos, que se você perguntar, você quer ter uma família feliz? Ele vai pensar. Sabe por quê? Porque lá no comecinho, ele aprendeu a conviver com desgraça. Tem pessoas, irmão, que é o tempo todo, levanta da cama, ele tem um friozinho assim no estômago. O que você tem, irmão? Eu acho que vai acontecer alguma desgraça hoje. Irmão, estou com um friozinho na barriga, até arrepiei, fiquei arrepiado. O que foi? Eu acho que hoje vai ter um terremoto. Na onde? Só na minha casa. É o tempo todo assim. Parece profeta mãe de Iná. Né? É o tempo todo, um friozinho, estou arrepiado, a não dormir de noite. Eu acho que alguma desgraça vai acontecer na madrugada. Irmão, tem crente que está vivendo assim. Tem crente, irmãos, que, estou com uma dor aqui do lado. E aí, irmão, tomou algum remédio? Não, eu acho que é câncer. Irmão, está cheio de crente assim, ó. Está lotado de crente desse jeito, estou com dor na cabeça. Eu acho que eu vou conversar com Enéas, deve ser tumor. Enéas, é o mesmo sintoma que eu estou tendo aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque está longe de Deus, se afastou de Deus. Irmão, entenda uma coisa, a partir do momento que você entregou a tua vida para Jesus, você pertence a Ele, você não é mais como a pessoa lá fora. Você deixou de orar, você morre. Você deixou de ler a palavra que é teu alimento, você morre. Você deixou de comunhão na igreja, você morre. E o primeiro sintoma que vai embora, sabe qual é? Alegria. É o primeiro sintoma que vai embora, que é o fruto do Espírito. Ele vai embora. E hoje, irmão, você encontra tanto crente hoje, irmãos, com cara de bigorna, porque a alegria foi embora, com cara feia. Irmão, tem crente, irmão, que você passar perto dele, você tem que tampar o rosto e passar, senão você vai se assustar. Criança, então, se passar, começa a tremer. Por quê, irmão? Porque está sem a presença de Deus, está longe de Deus. Deus está falando para Ezequiel, Ezequiel, essa situação tem que mudar. Eu chamei vocês para que vocês sejam felizes, abençoados e vencedores.
E hoje, irmão, nós precisamos entender que essa mensagem, ela é para a nossa vida também. Então, nesta noite, eu quero convidar você, irmão, irmã, comece a profetizar para a tua casa, comece a profetizar vitória, para de murmurar e comece a dar graças a Deus por tudo que está acontecendo. Comece a louvar a Deus. Comece, irmão, a ler a palavra, vai buscando, vai sendo sensível à voz do Espírito Santo, e as coisas, a seu tempo, elas vão começar a mudar, e você vai ter o cântico da vitória na sua boca. Você crê nessa palavra? Então coloque-se de pé.